Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui atendendo um convite, amoroso convite dos irmãos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina para conversarmos com vocês a respeito do tema A Reencarnação Fortalece os Laços de Família. Que Deus esteja conosco neste momento, que os bons espíritos nos acompanhem na presente explanação e abençoe os lares de todos nós, que assim seja. Esse tema, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz, encontra-se no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título principal é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então é um capítulo que fala, todo ele praticamente, sobre a reencarnação. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, significa que a reencarnação é um impositivo para o espírito poder progredir e chegar, através desse progresso contínuo, chegar ao estado de espírito puro. Então, e, consequentemente, poder gozar das esferas espirituais superiores, leia-se o reino de Deus. Antes de mais nada, nós precisamos conceituar a reencarnação, para que fique bem claro para todos nós, daqui por diante, tudo aquilo que vamos falar. Reencarnação é a crença de que, após a morte do corpo, a alma de um ser humano retorna à vida com outro corpo. Então, o raciocínio é o seguinte: nós morremos, ficamos um tempo no plano espiritual e voltamos a esfera material, voltamos a este mundo, ocupando a nossa alma, ocupando um novo corpo. E aqui cabe um parênteses, nós somente reencarnamos em corpos humanos. Não há a mínima possibilidade de retrocesso, ou seja, nós não podemos reencarnar em corpos de animais, por exemplo, como se supunha. Antigamente havia doutrinas que pregavam essa possibilidade. Os espíritos superiores nos dizem que não existe essa possibilidade, chamada metempsicose, ou seja, a possibilidade de reencarnar em corpos de animais ou de plantas, etc. Os seres humanos, as almas dos seres humanos só reencarnam em corpos humanos. Então, e essa doutrina, ela não é, a doutrina da reencarnação, ela não é primazia do espiritismo. Há milhares de anos, os hindus já pregam a doutrina da reencarnação, essa possibilidade que as almas têm de reencarnar sucessivas vezes em busca do progresso intelectual e moral, adquirindo todo o conhecimento e detendo todas as virtudes. Esse progresso intelectual e moral nos leva à condição de espíritos puros.
E quando atingirmos esse estado de espíritos puros, nós vivenciaremos uma felicidade sem mácula, a felicidade dos espíritos puros. Tá? Então, obviamente, habitaremos as esferas superiores elevadas nessa condição. Então, Allan Kardec coloca nessa parte do capítulo 4 que 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Ou seja, né, depois da morte do corpo físico, o que acontece, quais são as possibilidades que existem, né, dentro das doutrinas conhecidas por todos nós. Muito bem. A primeira alternativa é o nada, de acordo com a doutrina materialista. Então, de acordo com a doutrina materialista, que não acredita na existência da alma ou do espírito, o nada nos espera, o nada nos aguarda depois da morte. Ou seja, não existe vida depois da morte. Por quê? Porque, segundo os materialistas, e são muitos, tá? Nós não temos uma alma, nós somos somente o corpo. Tá? Graças a Deus, né, diminui a cada dia que passa o número de materialistas, o número daquelas pessoas que não acreditam na existência da alma. Tem outra doutrina, chamada doutrina panteísta, que prega que a nossa alma, após a morte, ela é absorvida pelo todo universal. Ou seja, não conservamos a nossa individualidade. Essas duas doutrinas, a doutrina nihilista, a doutrina materialista que prega o nada após a morte, e a doutrina panteísta não deixam nenhum futuro para nós após a morte do corpo físico. Depois, a terceira doutrina é a doutrina da Igreja, que diz que sim, que nós, né, mantemos a nossa individualidade após a morte. Porém, né, com a fixação definitiva da nossa sorte. Ou seja, se formos pessoas boas, iremos para o céu. Se formos pessoas ruins, iremos para o inferno. E os nossos seres amados, se tiverem sido bons, irão todos para o céu. Mas se nós tivermos alguma pessoa que a gente amou e que cometeu vários erros, essa pessoa irá para o inferno e nós ficaremos separados dessa pessoa por toda a eternidade. Essa é a doutrina da Igreja. E a quarta alternativa que se apresenta ao homem para o seu futuro de além-túmulo é a conservação da individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. A doutrina espírita nos diz o seguinte: que nós, após a morte, conservamos a nossa individualidade, tá? A alma é imortal, o espírito é imortal, o espírito não morre jamais, deixa o corpo físico aqui na Terra e leva o seu corpo energético, que Allan Kardec cunhou de perispírito. É um corpo de energia, né? É dessa forma, através desse corpo energético, que os espíritos se reconhecem. E esse corpo de energia, ele guarda a aparência da última encarnação. Então é por isso que nós, os espíritos desencarnados, se reconhecem uns aos outros no plano espiritual através dos seus perispíritos.
nós conservamos a nossa individualidade, voltamos ao mundo dos espíritos, ou plano espiritual, como queiram, e estamos sujeitos ao progresso infinito, indefinido, né? Ao progresso ilimitado, através das sucessivas encarnações. Nós voltamos ao plano espiritual, permanecemos lá durante um bom período de tempo. Os espíritos nos dizem que geralmente nós ficamos muito tempo no plano espiritual, tá? 100, 200 anos, 400 anos, às vezes mais de 1000 anos. E aí quando surge uma oportunidade, né? Quando nós estamos prontos, preparados, nós reencarnamos, pegamos um novo corpo, fazemos o nosso planejamento reencarnatório com os espíritos de luz que acompanham a nossa trajetória, escolhemos pai, escolhemos mãe, escolhemos cidade, país, tá? E reencarnamos aqui na Terra. Então, segundo as duas primeiras alternativas, o nada e a absorção no todo universal, os laços de família se desfazem por ocasião da morte, não havendo nenhuma esperança de as almas se encontrarem futuramente. Então, segundo essas teorias, os laços de família se desfazem por ocasião da morte. Com a terceira alternativa, que é a doutrina da Igreja, há para as almas a possibilidade de se tornarem a ver desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno quanto o paraíso. Tá? Agora, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. Há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Então, a doutrina espírita nos diz o seguinte: aqueles seres amados que partiram antes de nós, um pai, uma mãe, no meu caso os dois, pai e mãe já foram antes de mim, tá? Um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um grande amigo que partiu antes de nós. Quando nós partirmos, nós todos nos reencontraremos com os seres amados que partiram antes de nós. O nosso avô, a nossa avó, o nosso tio, a nossa tia querida, tá? Todos os nossos queridos, todos os seres que nós amamos, tá? E que fomos amados por eles, nós nos reencontraremos no plano espiritual. Esta é uma doutrina realista e consoladora, né? Nós sentimos realmente saudades, né? Às vezes pungentes, às vezes sentimos muitas saudades daqueles que partiram antes de nós e que são merecedores de todo o nosso amor, de todo o nosso respeito, das nossas preces e orações. Tá? Os espíritos ficam muito felizes, muito satisfeitos, né, quando nós oramos por eles, especialmente aqueles que não se encontram em uma boa situação no plano espiritual. Eles ficam muito felizes. A oração é um lenitivo para as suas almas, tá? Para aqueles que não se encontram em bom estado. E quando nós, de acordo com a doutrina espírita, quando nós partirmos para a pátria espiritual, nós nos encontraremos, todos nós nos encontraremos com os nossos entes queridos.
os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, isto é, da existência única, é que realmente os destrói. Então, existem dois pontos de vista, né? A existência única, em que quando nós nascemos, o nosso espírito é formado naquele momento, né? E a gente só tem uma vida, só uma oportunidade para viver e fazer as coisas certas, né? Porque senão, segundo a igreja, nós iremos para o inferno. Se não fizermos, praticarmos o bem, um deslize, um erro pode nos colocar no inferno. Então, ao contrário desse princípio da existência única, nós temos um dos princípios básicos da doutrina espírita, do espiritismo, que é a pluralidade das existências. Nós temos infinitas oportunidades de nos melhorarmos, de vivermos, de praticarmos o bem. Às vezes, nós pedimos para reencarnar num meio que nos vai impedir de nós progredirmos, de nós fazermos o bem, né? E vamos reencarnar naquele meio, no meio de criminosos, por exemplo, e não vamos ter as oportunidades de estudar, de progredir, de evoluir, e vamos cometer os mesmos erros que aquelas pessoas estão cometendo. Então, mas Deus, em sua infinita bondade, nos oferece novas oportunidades de nós evoluirmos em outras vidas. Se nós não pudermos aproveitar bem, né, a presente encarnação, esta bendita oportunidade que Deus nos dá para evoluirmos. Agora vem a parte mais interessante, mais importante desse capítulo. Eu li e reli várias vezes esse capítulo e me chamou a atenção isto que agora nós vamos trazer. No plano espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Formamos então grupos ou famílias no plano espiritual, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Sempre que um desencarna, pertencente àquela família espiritual, os seus irmãos estão lá, esperando para recebê-lo na verdadeira pátria. Então, somos recepcionados por um cortejo, né, de espíritos que pertencem à nossa família espiritual, que vão nos receber, né, logo após a nossa morte. Então, aqui na Terra, os nossos parentes, os nossos entes queridos choram. E no plano espiritual, eles sorriem de felicidade por nós estarmos retornando à verdadeira pátria. A encarnação apenas os separa momentaneamente. Então, se alguns da mesma família espiritual ficam no plano espiritual e outros encarnam, essa separação é momentânea, né? Dura muito pouco tempo perante a eternidade.
duram 50, 60 anos, 80, 90, 100 anos, às vezes até menos, tá? E após a morte nós nos reencontramos novamente, nós nos reunimos novamente como amigos que voltaram de uma viagem. Assim os espíritos desencarnados encaram a situação daqueles que encarnam, que reencarnam. São amigos, né? Que voltaram da viagem da encarnação. Muitas vezes até nós seguimos juntos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharmos pelo nosso mútuo adiantamento. Tá? Então, é aquele pai, aquela mãe, tá? Que nós amamos muito, que nos ensina muito, é o nosso irmão, a nossa irmã, tá? Nós nos juntamos novamente, o nosso filho, a nossa filha, tá? É muito bonito isto, né? Às vezes nós reencarnamos juntos com os seres que amamos muito já de muitas vidas, e uns ajudam os outros. Como é bacana isso, né? Como é bacana essa possibilidade que Deus nos dá de nós nos auxiliarmos numa encarnação. Tá? Nós somos espíritas. Então, como nós ficamos felizes quando um filho, uma filha, né, assume também a doutrina espírita, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, né, e aí nós podemos nos auxiliar mais ainda com essa doutrina bendita que tanto nos esclarece e nos consola. É muito bonito isso. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres, desencarnados, velam pelos que se acham em cativeiro. É interessante observar, né, que os espíritos desencarnados, né, dizem que nós estamos numa prisão. Tá? O corpo é para o espírito uma prisão. Tá? Nós estamos presos, nós estamos engaiolados, em cativeiro. Tá? E já quando nós desencarnarmos, nós estaremos livres, leves, soltos, tá? Ocupando todo o espaço, né? O universo nos pertence, mas nem por isso, né? Nós devemos deixar de lutar até o fim da nossa existência, porque a encarnação é um presente de Deus para o nosso aprimoramento. Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. É assim que nós vamos evoluindo. A cada existência, a cada encarnação, a gente deu mais um passo em direção ao estado de espírito puro. Cada vez menos apegados à matéria, o afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado e não ser perturbado pelo egoísmo, nem pelas sombras das paixões, tipo ciúme, essas paixões que destroem os relacionamentos. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe fira a estima mútua que os liga. Fique bem claro que aqui se trata de afeição real, de alma para alma, o verdadeiro amor, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Somente as afeições espirituais são duráveis. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Quantas pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas realmente nada são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu.
Então vejam, há muitas uniões pautadas pelo interesse material. E esses seres, depois que morrem, nem se procuram no plano espiritual. Às vezes já se afastam aqui na Terra pela separação. Também há pessoas, seres, que se unem em função dos sentidos. Né? A pessoa, o homem é bonito, a mulher é bonita, né? Então atiça, né, a cobiça daquele outro ser. Né? Então a união é somente, não há afeição mútua. A união se dá somente em função da beleza dos corpos ou do interesse econômico, financeiro, porque o homem tem dinheiro, a mulher tem dinheiro, ou é de família rica, né? Essas pessoas interesseiras se unem em função disso, da beleza, ou do dinheiro, ou do prestígio, ou do poder. Não há afeição mútua. Então, é natural, né, normal, que após desencarnarem, não vão se procurar, porque não sentiam amor uns pelos outros. Né? Por isso é que é importante que os casamentos se deem, né, em função da verdadeira afeição, do verdadeiro amor que deve existir entre as pessoas. É condição sine qua non para alguém casar com alguém que exista afeto, que exista amor. Senão não adianta, porque vão acabar se separando. Diz mais Kardec, a união e a afeição que existem entre parentes, né, são um indício de simpatia anterior que os aproximou em outras vidas. E é por isso que se costuma dizer, referindo-se a alguém cujo caráter, gostos e pendores não apresentam nenhuma semelhança com os de seus parentes mais próximos, que ela não é da família. Quantas pessoas sentem isso? Eu não pertenço a essa família, eles são muito diferentes de mim. Né? Os pendores não são os mesmos, os gostos não são os mesmos, e ao contrário. Né? Às vezes aquela pessoa é a ovelha negra da família. A família é toda formada de pessoas de bem e ele é o único mal. Né? Ele é a única pessoa que está ali destoando daquela família. Deus permite que isso aconteça. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo, olha a explicação aqui da doutrina espírita, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Prova para as pessoas de bem e de progresso para os espíritos dedicados ao mal que reencarnam naquela família de pessoas boas, né, para ter uma chance, uma oportunidade de se converterem em homens e mulheres de bem. Assim, diz Kardec, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que destes recebem. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias dos espíritos. Tá? Então, Deus permite, né, que as pessoas de bem recebam no seio familiar espíritos remitentes no mal, para que, através desse contato, esses espíritos possam se melhorar. E é uma grande provação para os bons espíritos que ali se encontram naquela família, reencarnados naquela família, é uma grande provação. Mas Deus não dá fardo maior do que nós podemos suportar.
Então, nos parece mais aceitável, mais palatável ao nosso raciocínio, ao nosso bom senso, que não deve prevalecer a unicidade da existência. Ou seja, nós não devemos pensar que nós só vamos ter uma única existência. Deus jamais permitiria isso, que nós tivéssemos apenas uma única existência. Nós temos... quem defende essa tese da existência única está indo contra um dos maiores atributos de Deus, que é a sua infinita bondade. Deus nos dá tantas oportunidades quantas sejam necessárias para que nós possamos evoluir, para que nós possamos seguir o bom caminho, praticar o bem, praticar a caridade, sermos pessoas de bem, mulheres de bem, homens de bem, possamos nos ajudar uns aos outros, neste mundo tão sofrido, tão violento, tão injusto, que possamos dar o exemplo de bondade, de simpatia, de bem-querer, de solidariedade para com os nossos irmãos menos afortunados. Nós temos uma vida boa e nós podemos fazer com que todos os nossos irmãos também tenham essa vida boa. Os nossos problemas são poucos, perto dos problemas de milhões de irmãos que sofrem aqui na Terra as maiores injustiças, as maiores atrocidades. Façamos a nossa parte e nos unamos com os nossos familiares, com a nossa família espiritual, a que se encontra encarnada conosco e a que se encontra lá no plano espiritual. Formemos uma grande família, a família universal, sob o comando de Jesus e dos espíritos superiores que trouxeram para nós, de mão beijada, essa linda doutrina chamada Espiritismo, que nos esclarece e nos consola. E nós, neste momento, finalizamos agradecendo a Deus pela oportunidade bendita da reencarnação. Muito obrigado, Senhor, por estarmos vivos. Muito obrigado, Senhor, pelo prato de comida. Muito obrigado, Senhor, por este teto que nos abriga. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que amamos. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que não nos entendem também. São as nossas provações que nós temos que enfrentar. E vamos enfrentá-las com galhardia, com muita coragem, uma a uma. Venceremos todas as provas e, quando nós desencarnarmos, seremos recebidos pelos nossos entes queridos que partiram antes de nós. Um grande abraço a todos os amigos. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus.